Amém. Irmão, faz uma gentileza para mim. Cutuca essa pessoa que está ao seu lado, mas cutuca com voz de profeta, assim, ó. Olha no olho dele e fala assim: irmão, Deus tocou no meu coração que você paga um lanche para mim essa noite. Se arrependeu, né, irmão? Pode ser uma pizza. Pode ser uma pizza. Hein, Diego? Hoje o culto vai acabar mais cedo. Vai dar para ir aquela pizza, né? Ou não, vai saber. Amém? Amém, aleluia. E provavelmente, irmãos, vocês estavam esperando alguém de cabelo um pouco mais vermelho que eu, né? Não vou dizer mais bonito, mais vermelho só. Amém? Agradeço ao pastor Tiago que confiou a mim essa responsabilidade dessa noite. Amém? Aleluia. Quem trouxe Bíblia? Física? Amém? Quem trouxe Bíblia digital? Amém? Abre em Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Amém? Uma passagem muito conhecida. Tu tá mostradinho, Nelson? Quem te viu, quem te vê, hein? O Isaac hoje, tu conversou com o Isaac, né? Ele aumentou teu volume lá, tô ligado na dele. Amém? Tem a pizza? Tá bom. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho orado nesses últimos dias ao Senhor. Não é que eu esteja colocando Deus contra a parede, mas tenho pedido direcionamento em dois sentidos para Deus. Ou que Ele fale mais claro conosco, ou que Ele nos dê capacidade para ouvir a voz dEle. E Deus tem falado comigo de tantas formas, tão diferente, que para mim faz sentido e talvez para você não faça. Nós estávamos domingo de manhã aqui num culto e Deus falou comigo com um papel de parede de sol. Não faz sentido, mas para mim fez. E eu vou passar por um procedimento cirúrgico amanhã. Se você tiver um tempinho, ore por mim. A gente vai ficar afastado e essa semana, a semana inteira, não que a gente esteja preocupado, até porque a gente vai colocar na mão de Deus e dos médicos, então a gente não pode fazer muita coisa. Mas a semana inteira Deus falando comigo sobre bisturi. Bisturi, apesar da minha cirurgia não envolver bisturi, falando sobre bisturi, e o que está acontecendo, e o que é esse bisturi. E no finalzinho da semana, quinta ou sexta-feira, Deus falou de maneira diferente comigo. Vá lá depois que tiver tudo certo, que vai dar certo. Agradece o médico. Agradece pela intervenção que ele fez. Agradece ele pelos anos de estudo que ele se dedicou. Ou agradece a ele por ter ele cuidado do seu caso. E o bisturi nessa história? O bisturi só vai fazer o papel dele, irmão. Ser um instrumento. Independente de quanto ele corte, o quanto afiado ele é, o quanto estéril que ele é, se ele não tiver um médico capacitado para fazer as coisas acontecer, é só um bisturi, é só um instrumento. Erga sua mão assim. Amém? Senhor, que essa noite toda a igreja já está nesse propósito, mas que eu possa ser um bisturi na tua mão, Pai. Que eu possa levar a tua palavra aqui, mas quem vai fazer a obra é o Senhor. Amém? Abriu a Bíblia em Lucas aí, irmãos? Amém? Lucas 19. Essa é uma passagem muito conhecida. Até mesmo se você não frequenta a igreja com uma certa rotina, você possivelmente ouviu falar no tema, que é Zaqueu.
muito se dá pelo privilégio que Deus deu a um compositor chamado Regis Danese a falar sobre a música de Zaqueu, né? E se nós formos falar de Zaqueu, basicamente fala que Zaqueu encontrou Jesus, subiu numa árvore, teve salvação. Acabou a pregação, vamos para casa. E todos basicamente já ouviram, porque na época que essa música foi lançada era bem interessante, que você escutava a música numa estação de rádio, era um pouquinho mais velho, né? Não é agora que é stream, tu escutava ali, mudava e dava a impressão que era a continuação da primeira rádio, de tanto que você ouviu. E o mais interessante, que não era só em rádio cristão, era em todas as rádios. Foi a primeira rádio que no Brasil, a primeira música que no Brasil se tocou em todas as rádios, cristão ou não cristão. Então é uma passagem muito conhecida. É uma passagem que realmente o povo conhece. E se Deus der graça, hoje a gente vai entender um pouquinho mais dela, amém? Verso 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante dele e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus passava por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda em casa de um pecador? Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, meu Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? E quando passamos os olhos nesse texto, o próprio texto é autoexplicativo do que aconteceu. Jesus estava passando pela cidade, um homem não conseguia ver Jesus, subiu numa árvore, Jesus pede para ele descer de rápido, depressa, possivelmente faz um pernoite na casa de Zaqueu, e Zaqueu alcança a salvação. E quando vimos o destrinchamento dessa palavra, parece algo muito comum. E eu queria trazer talvez um pouquinho mais de relevância para você entender o que se passou nesse momento. Primeira coisa que eu acho que é interessante, que Jesus entrou na cidade de Jericó. E Jericó é a mesma cidade aonde foi destruída dos muros que a gente conhece, que o povo deu 13 voltas. O pessoal acha que é 7, mas é 7, no último dia, 6, no último dia foi 7. Então foi mais. E ela se torna, ao longo do tempo, uma cidade extremamente ampla e rica. Extremamente abundante em riquezas, em recursos. A ponto do Herodes, o grande, aquele mesmo que no censo, quando Jesus nasceu, matou todas as crianças, com medo de perder o trono. E ele faz agora um palácio de repouso do inverno, porque Jericó basicamente fica 300 metros abaixo do nível do mar. Então, na cidade e ao redor dela é muito quente, mas no inverno, quer dizer, no verão, Jericó é mais fresco, a ponto de Herodes construir um palácio para moradia, para tu ver o grau de importância dessa cidade. Não só isso, Jericó, se tu for ver geograficamente, é um ponto de afunilamento do Mar da Galileia, ou seja, quem ia para Jerusalém automaticamente tinha que parar na cidade de Jericó. Então ela se torna também um grande centro comercial, um centro de abundância em água,
um centro de abundância em agricultura. Jericó também era muito conhecido pelos seus bosques, pelas palmeiras, tâmaras. O vinho de Jericó era um dos mais apreciados, o unguento de Jericó era um dos mais apreciados. E aí nós vemos que essa cidade não é uma cidade qualquer. Talvez historiadores dizem que é a terceira maior em arrecadação da região da Palestina. Então era uma cidade importante, Jesus estava passando por ali, então possivelmente era uma cidade com uma multidão muito grande. Talvez é a cidade que todo cobrador de imposto gostaria de estar, né? Numa cidade extremamente rica e complexa. E a Bíblia fala ainda que Zaqueu era muito rico. E não era só rico, ele fala aí no texto que era chefe dos cobradores de impostos. E quando a gente passa o olho sobre chefe dos cobradores de impostos, não chama muita atenção. Ok, nós também pagamos nossos impostos. Não vamos falar hoje sobre impostos no Brasil, né? Não é o intuito, mas naquela época também se pagava imposto, e está tudo bem. Mas então o que fazia Zaqueu ser um pouco diferente? É porque naquela época os publicanos não era do Império Romano. Quem governava a cidade de Jericó e toda a Palestina não era os judeus, era o Império Romano. E agora o Império Romano tirava os impostos baseado no povo de Deus. Não é tão justo, concorda? E o mais interessante, que o cobrador de impostos não era romano, era judeu. E o mais interessante nisso tudo, o cobrador de imposto poderia cobrar o quanto de imposto que ele queria. Pasmem, Roma cobrava X royalty sobre impostos. Se o cobrador quisesse cobrar aquele valor mais o que ele quisesse, ele poderia. E o povo romano basicamente dava subsídio para que isso acontecesse. E Zaqueu se encontra nessa situação, numa cidade onde ele é judeu e o povo não gosta dele. Mas Roma também não gostava de qualquer judeu. Então ele era desprezado pelos judeus e pelos romanos. E o mais interessante, que Zaqueu foi um dos poucos casos que se tem relato que não só ele cobrava imposto, mas ele cobrava imposto de quem cobrava imposto. Então ele era muito rico. E a Bíblia traz isso nesses primeiros versos, onde que faz a introdução sobre Zaqueu. Do grego, porque se nós for ver Mateus, Marcos e Lucas, Mateus foi escrito para os judeus, Lucas foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito para os gregos. E possivelmente Lucas foi escrito em grego, e em grego isso significa Polios Osfroda, exatamente, que é muito rico. Eu fiz uma pesquisa baseada se Zaqueu tivesse cumprido realmente o que ele prometeu, que eu acredito que ele o fez. Inicialmente, dar metade dos bens aos pobres, e do que sobrou, devolver 1/4. Estima-se que Zaqueu tinha entre 60 e 80 milhões de bens e propriedades. Então, Zaqueu não era qualquer um. Então, pensa a complexidade de você ver um homem desse gabarito, odiado por todos, subindo numa árvore. Não é uma coisa normal. Vocês concordam? É como se fosse hoje, políticos. Hoje os políticos não são uma classe... Tá gravando, né? Esqueci. Uma classe tão bem falada, né? Mas talvez... Então, já pensou um senador? Eu não vou falar do ministro lá do STF, porque dá ruim, né? Mas vamos imaginar que um senador estivesse ali no encontro com Jesus e ele subisse numa árvore, de terno, gravata, no mínimo a gente acharia muito estranho. E agora, sabendo também que ele é muito rico.
numa cidade muito grande. Então, quando a gente começa a ver que aquele encontro com Zaqueu, com Jesus, não foi um acaso. Amém? E a primeira lição, talvez, que eu traga com Zaqueu, se é que dá para dividir em lições, que a primeira coisa que nos vem à mente, quando se fala em riqueza, é o dinheiro. Que é normal, a gente trabalha todo dia para isso, as coisas acontecem por causa de finanças, e se nós formos ver o que é riqueza, no amplo que a gente conhece, riqueza é valor monetário, talvez bens, talvez propriedade, recursos, poder de compra, poder de barganha. Mas isso é o que naturalmente a sociedade diz. E quantas vezes nós esquecemos de recurso que o Senhor nos deu, que talvez façam muito mais sentido no reino espiritual. Se nós for perguntar hoje para alguém que está na UTI o que é riqueza, ele vai falar: minha maior riqueza é ter saúde. Talvez se nós formos perguntar para uma família totalmente destruída, onde os filhos estão no alcoolismo, no crack que tem destruído essa nação, talvez o pai de família fale: olha, minha maior riqueza é a família. Talvez eu trocaria tudo que eu tenho de material para ter uma família restaurada. Talvez você trabalha e realmente junta riquezas, talvez você faça acontecer, mas você não tem sequer um amigo para ligar quando as coisas apertam. Então talvez para Zaqueu representava a riqueza, talvez para nós hoje representa coisas que a gente deixou para lá. Talvez na tua longa jornada, tu estudou tanto, se dedicou tanto, que a tua maior riqueza hoje seja o teu conhecimento, seja o teu know-how sobre determinado assunto. Talvez hoje você está tão corrido que a tua maior riqueza vai ser teu tempo de qualidade com teus filhos. Então, durante a caminhada, nós entendemos que somos aquilo. Nós entendemos que quando vimos lá que a riqueza que Zaqueu tinha, que ele dividiu, talvez nós devemos refletir um pouquinho mais sobre o que nós trazemos sobre riqueza, sobre a margem ou sobre a luz das Escrituras. E eu estou pregando, irmãos, não sei se pregando ou falando do amor de Cristo, para mim mesmo. Quantas vezes nós abrimos mãos de tanta coisa e colocamos o dedo na cara de um texto desse, Zaqueu, e muitas vezes nós nos caracterizamos com pessoas que realmente trocaram a sua essência por riqueza. Amém? Vocês estão tão em silêncio, estão me deixando preocupado. Quem está entendendo diz amém. Amém. Amém? Não se assuste, tá, gente? Deus colocou no meu coração há muito tempo que a minha maior riqueza é minha família. E eu me dedico dia e noite para ter uma família abençoada. Se tu tem talvez um casamento saudável, não estou falando perfeito, saudável, talvez você seja milionário e não saiba. Talvez se você tenha filhos saudáveis, não perfeitos, talvez você seja muito rico. Se tu tem uma família saudável, quer um bem mais precioso que esse? Provérbios 10, 22. Gabi, não precisa abrir, eu não sei se coloquei ali na... Acho que não, né? Não tem problema. A bênção do Senhor é quem enriquece. Amém? E aí nós vemos que talvez a gente seja talvez um pouquinho parecido com Zaqueu. E aí agora nós vemos o que tem acontecido ao Jesus entrar naquela cidade.
que é mais interessante. Sabe o que significa, Nelson? Você está mais perto de mim, estou olhando direto para você. Sabe o que significa Zaqueu? Alguém sabe o que significa Zaqueu? Pastor Carlos, você é a nossa salvação. Foi. Zaqueu significa justo, puro e inocente. E agora alguém que nega seu povo para cobrar impostos e ainda assim castigá-los com sobreimpostos, não parece tão justo, tão puro e tão inocente. E quando a gente vê a margem das Escrituras, está tudo atrelado ao nosso nome. O que nós nascemos para ser, seremos. Abraão tinha um nome que não cabia a ele. Deus mudou o nome dele para Abraão. Pedro significa pedra. E olha o que aconteceu. Deus deu a chave da igreja para Pedro. O próprio Jesus significa Deus que salva. E na cultura, eu ia falar judaica. Na cultura judaica, o nome está sempre atrelado à função. E aí agora a gente vê esse destonamento, esse descolamento de Zaqueu. E essa talvez seja a segunda lição que Zaqueu nos ensina hoje. Muitas vezes, nós acabamos nos desviando do propósito original que Cristo planejou para a nossa vida. E se nós formos definir o que é propósito, é o plano eterno de Deus para a humanidade e também para cada pessoa individualmente. Se nós formos considerar o que seria propósito, é o para que nascemos, para que viemos ao mundo. Efésios 2:10 tem uma chave absurda. Pois, olha que chique, rapaz. Eu estou lendo aqui. Cadê o pastor Tiago? Está aí? Está chique demais isso aqui, né? O pastor Márcio chegou para mim: Zanuto, você vai colocar o microfonezinho? Eu me senti como Davi, tá ligado? Quando chegou... Pode falar, tá ligado? Pode, né? Quando chegou lá no acampamento dos hebreus e Davi estava lá e o Golias estava falando: não tem ninguém aí para lutar comigo. E Saul deu armadura, e Davi colocou e talvez não conseguia nem se locomover. Obrigado, pastor Márcio, mas aquilo ali eu acho que não é para mim, não. E agora eu estou vendo aqui, caramba, saltou aqui. Obrigado, Gabi. Pois... Efésios 2:10, pois somos feituras dele. Olha só que interessante. Basicamente Deus fala que nós somos obra-prima da criação, pois somos feitos nele. Criados em Cristo Jesus. Aí pega, né? Para o quê? Então, o nosso propósito está aí. Boas obras. As quais de antemão, ou seja, antes mesmo de nós nascer, Ele já fez o para quê, para nós cumprirmos o propósito, para que andássemos nelas, no quê? Nas boas obras. Talvez a pergunta que possamos fazer essa noite: você está cumprindo o propósito que você foi designado por Cristo em fazer? Então talvez nós não somos tão diferentes de Zaqueu. Você concorda? Amém? E o mais interessante, que Deus nos deu um chamado. E o chamado é o como ou onde nós vamos cumprir o para quê. Quem aqui tem chamado de Cristo? Levanta a mão. Eu tenho chamado. Amém? Quem ainda talvez não entendeu o seu chamado? Talvez o seu maior chamado, irmão, e esse chamado vai consumir um tempo teu absurdo. E até tu ficar velhinho, e que Deus queira que assim seja.
Ou talvez o teu maior chamado se chame casamento. Você abnegar a sua vida, se dedicar à vida de uma outra pessoa, para cumprir as boas obras. Se esse chamado aí não foi o suficiente, talvez o teu maior chamado pode ser uma coisa chamada filhos, que se espelham em você todo dia, e não é naquilo que tu fala, é naquilo que você reflete como Cristo. Não tem chamado suficiente? Que tal você ser sal e luz no trabalho que você é CLT? Você ser a diferença, mesmo não recebendo o suficiente, o quanto você acha? Quer um chamado maior que esse? Talvez o teu pai essa semana não recebeu uma ligação tua, que teu pai é vivo, dizendo: pai, eu te amo. Tu está precisando de alguma coisa? Será que a gente está tão fora assim do que Zaqueu tinha? Zaqueu era rico materialmente, mas pobre espiritualmente. Zaqueu tinha um alto cargo, mas baixa identidade. Era reconhecido na cidade, mas rejeitado no seu coração. Tinha uma curiosidade, que ele quis ver Jesus, mas era vazio. Amém? Amém? Vocês dão um amém aí, irmãos? Todo mundo tá seguindo o fluxo comigo? Amém. E agora nós vemos que aquela pessoa, chefe dos publicanos, queria ver Jesus, mas tinha uma estatura muito pequena, não conseguia. Correu diante, subiu numa árvore para ver que Jesus passava por ali. E o que é mais interessante, que de todas as coisas que Zaqueu poderia fazer, ele escolhe subir numa árvore. E se nós formos perceber, aquela subida na árvore foi talvez umas antecipações que Zaqueu já teve. Porque quem vai trocar uma lâmpada sabe que não tem altura suficiente, o que faz? Pega uma escada. É ou não é? Quem tem o braço mais curto sabe que muitas coisas não alcança. Aquele garfo que cai atrás do fogão. É ou não é? Então as nossas limitações, a gente acaba aprendendo com elas, e no momento oportuno nós pegamos os atalhos para que as coisas aconteçam de forma mais efetiva. E faz todo sentido. Amém? E deixa eu te falar que aquela árvore para Zaqueu, ele não sabia, mas não era só um lugar alto. Ele subiu numa estrutura de proteção. Talvez a vida inteira, ele sendo falado que ele era baixinho, que ele não conseguia. A multidão não deixava ele ver. Por quê? Porque ele era baixinho, ele não conseguia. Ele sabia que subir numa árvore dava certo. E ele o fez. E o que é mais interessante, se nós formos trazer isso para os dias de hoje, para a nossa vida, todos nós temos mecanismos que acabam trazendo atalhos para a nossa vida e nos afastam de ver a Cristo. Talvez Zaqueu tivesse a árvore para subir, mas talvez hoje a gente tem muito dinheiro e a gente pega o atalho no dinheiro e substitui a presença de Deus por segurança financeira. Talvez você passa horas na frente do espelho passando maquiagem. Agora é forte. Jesus da graça. É ou não é? Porque só esconde uma fraqueza que na tua infância o teu pai, que devia te proteger, abusou de você. E agora você passa uma maquiagem, sobe na sua árvore. Talvez no colégio fizeram bullying contigo? Não, contigo não, né? Não, né? Só comigo, né? E essas feridas até os dias de hoje te fazem num momento de fraqueza. E aonde começa a ter momentos
emocionais, você se isola e você não sabe o porquê. Porque você está subindo na árvore. Talvez você é tão orgulhoso que não aceita ajuda de ninguém. Talvez você subiu na tua árvore e evita um confronto interior. Será que a gente é tão diferente de Zaqueu? E então a gente entende que aquela árvore para Zaqueu, onde que ele só queria ver Jesus passar, era um mecanismo de defesa de toda a vida dele. Feridos sobem para não serem tocados. Orgulhosos sobem para não serem confrontados. Rejeitados sobem para não serem percebidos. Autossuficientes sobem porque a altura consegue esconder o vazio. Sabe o que é mais interessante? Jesus entra na cidade de Jericó. Zaqueu se esconde no seu momento de refúgio, no seu momento de atalho, aonde não quer o confronto, mas só quer ver Jesus passar. Talvez o milagreiro da Galileia que está vindo ali. Talvez tu veio na igreja hoje porque talvez na gabeta tem um movimento. Talvez porque Jesus pode salvar teu casamento. Talvez Jesus passe e Jesus para debaixo da árvore, olha no olho de Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa. Talvez tu só veio hoje aqui na igreja para ter um culto abençoado, para aplaudir, para levantar a mão no momento de louvor. Jesus te achou, irmão. E quando Jesus te chama pelo nome, não tem mais volta. Ou você desce, ou você fica. E está tudo bem. Tem pessoas que vão escolher ficar em cima da árvore. Mas tem pessoas que vão descer como Zaqueu. Descer depressa, descer rápido, porque Jesus chama pelo nome. E o que é mais interessante, Jesus podia falar: ei, você da árvore, você aí do fundão, que veio hoje na igreja. Jesus para debaixo da árvore e fala: Zaqueu, desce depressa. É como que ele diz: olha, o que aconteceu no passado, eu te identifico. E nesse momento, eu quero trazer luz. Zaqueu não foi um acaso. A gente vê que Zaqueu não foi uma simples aleatoriedade do processo. Amém? E o que me leva ao quarto ponto que essa lição de Zaqueu acaba trazendo para mim, que é o ponto de decisão. Jesus não passa por cima de nossas barreiras. Ele nos encontra dentro delas. E se tu for analisar todos os processos que passamos, que resultamos, que entregamos, Jesus está nele. E Jesus chama de Zaqueu, olhando no fundo, como diz os navegantinos. Falando em navegantino, tem uma coisa interessante sobre navegantes. Tem algum paranaense aqui conosco hoje? Nascido no Paraná? Olha só, que nasce no Paraná é paranaense. Tem algum catarinense nascido em Santa Catarina? Que então quem nasce em Santa Catarina, catarinense. Tem alguém que nasceu em Chapecó aí? Cadê? É chapecoense? Blumenau, tem alguém? Olha só, povo de Blumenau, é blumenauense. Então as derivações são ense. E quem nasce em Navegantes? Navegantense. É dengo-dengo? Eu até perguntei para minha esposa hoje quando estava dentro do carro. Que nasce empenho, o que é empenhado? Não, alguém aqui nascido em Penha? O Ziel é nascido em Penha, né? Está lá atrás. O que é? É penhense? Penhense? Vamos voltar aqui, gente. Como é que é? Onde é que eu estava mesmo? E é interessante, né? Quando Deus fala conosco.
E cada pessoa tem um reflexo de quando Deus fala conosco. Eu vou aproveitar que o Thiago foi no banheiro. E ele voltou. Ai, não dá. E é interessante, né? E quando toca a música, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Cada um tem uma reação. E o pastor Thiago tem uma reação muito única. Muito única. Estralar os dedos. É ou não é? Já perceberam? Quem é que estrala o dedo para fora, irmão? E ele dobra o joelho aqui ainda. Uau! Pastor, para com isso. O pastor Kleber, passa a mão no cabelo como se tivesse muito. Não vou começar com isso. Vamos parar. Vamos parar, volta. O Marcelo no teclado. Não pode, né? Márcio, você? Não, você não. Vamos voltar. E agora Jesus chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém ficar em tua casa. E o que mais é interessante na vida de Zaqueu, que antes de transformar a vida de Zaqueu, porque logo em seguida nos capítulos que vão se suceder, Jesus restaura uma identidade em Zaqueu. E agora o nome que era justo e santo, Jesus olha e fala, justo e santo. Antes de mudar a rota, ele cura o percurso. Amém? E o que é mais interessante, eu estou falando bastante interessante, porque é só um trechinho falar do Zaqueu. Talvez a tua percepção do Zaqueu tenha mudado um pouquinho. O povo via a profissão de Zaqueu. O povo via o cobrador de imposto. Jesus via em Zaqueu o senso de paternidade. O mundo via o pecado, Jesus via o propósito. E ele via que o propósito de santo e justo, e chama pelo nome para restaurar a identidade. E o que nos leva talvez à quinta lição de Zaqueu. Nós estamos lendo o capítulo 19. Se nós for ver o capítulo 18, mostra não é a parábola, a passagem do cego Bartimeu, muito conhecida, aonde Jesus estava passando e entrando na cidade, um pouquinho antes, em Jericó também, tinha um cego de nascença, que sabendo que Jesus estava passando ali e querendo aproveitar, não querendo aproveitar não, mas sabendo que Jesus podia fazer alguma coisa por ele, começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus não escuta. E aquilo dentro dele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão começa a achar aquilo incômodo. E ele começa a gritar, e não só gritar, eu acho que ele deve ter feito um escândalo. Ele deve ter feito algo fora da curva, a ponto da multidão querer calar ele. No Evangelho de Lucas fala que é um cego, no Evangelho de Marcos fala que é um cego, que é o mesmo relato. No Evangelho de Mateus fala que é 2. E agora, a Bíblia se contradiz? Sobre o mesmo cego Bartimeu. E diz que naquele dia 2 cegos foram curados por Mateus. Talvez a história contou daquele cego que ficou gritando, mesmo a multidão falando, olha, deixa o mestre, não incomoda, deixa ele. A ponto de gritar que ele foi curado e quem estava com ele, pela graça do Senhor, foi curado também. E a multidão tentou segurar. E agora entrando em Jericó, o que a multidão faz? Impede, primeira coisa, de Zaqueu ver Jesus. Segunda coisa que a multidão faz é colocar o dedo na sua cara e dizer, mas você, eu conheço a tua história, eu sei o que tu fez, teu passado te condena. É ou não é?
Quantos já ouviram aqui que a voz do povo é a voz de Deus? E a gente cresce com isso na cabeça, que a voz do povo é a voz de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, e guarda isso no teu coração, essa é uma chave. A voz de Deus é a voz de Deus. Se a multidão está falando, não vai, não vem, não vai, não vem. Cara, a voz de Deus é a voz de Deus. E isso que está queimando o teu coração, eu acredito que não é a tua consciência. É Deus falando contigo. Ei, toma uma decisão. Vem, é a hora, desce depressa. É engraçado que Deus quer se manifestar no Velho Testamento, no livro do Pentateuco, e fala para o povo se reunir, dá alguns passos, porque ele viria pessoalmente até o povo, e começa no Monte Sinai, dá muitas nuvens, e o povo começa a ficar assustado, e o que o povo diz? Moisés, vai só você. Onde é que isso é a voz de Deus, gente? Deus querendo se manifestar. Outra que é bem interessante. Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas que daria diretriz para o povo faz um bezerro de ouro. Isso é a voz de Deus? Faz sentido? Jesus, solte Barrabás, ou Jesus, solte Barrabás? A voz do povo é a voz de Deus? A voz de Deus é a voz de Deus, irmão. E a multidão só tem o interesse de colocar o dedo em você e falar assim, ó: não vai, não dá. Amém? Deixa eu voltar para o texto, deixa eu voltar. Verso 5. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para a cidade e disse: Zaqueu, desce depressa. E olha o senso de pressa que Jesus tinha. Quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente, ele tomou a decisão e desceu com alegria, a Bíblia fala. Todo o povo viu, começou a se queixar, a multidão novamente falando: olha, não dá, ele não é um... Como é que ele hospeda? Não faz sentido. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade do que eu tenho aos pobres. E se alguém extorquir de alguma forma, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante. Por que não 2 vezes mais? E por que não 6 vezes mais? Por que não 3? Por que não 5? 4? Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. E a resposta é um contexto que esse homem também é filho de Abraão. Se você for ver as leis de Moisés no Antigo Testamento, tudo aquilo que você defraudava do teu irmão, você deveria devolver em quantas vezes? 4. E Jesus no verso 9 disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Zaqueu tinha religião, irmão. Zaqueu provavelmente, mesmo sendo judeu, ia em alguma sinagoga. E eu não estou falando aqui se você... Eu nunca pensei, a gente pode ser chamado de agabiniano? Tem um assembleiano agabiniano, agabiniense, navegantino, não, deixa para lá isso daí. E a gente vê então que Zaqueu tinha uma religião e ele seguia os costumes, mas no caminho se desviou do propósito original de Cristo. No caminho ele se desviou e ele entende que ele sabe quem é Deus. E basicamente Jesus fala assim, ó: esse homem também é filho de Moisés. E eu não estou falando aqui para você que veio de uma religião romana. Não estou falando para você aqui que veio de uma religião. Eu estou falando que Jesus pode essa noite transformar a tua vida.
Eu estou falando aqui que Jesus, como fez com Zaqueu, hoje se faz presente em nosso meio, mas a gente tem que descer da nossa árvore, porque Jesus nos chama pelo nome. Só para você entender o grau de urgência e de importância que é esse capítulo. Jesus entra na cidade de Jericó. Sabe o que Jesus ia fazer depois que ele passasse por Jericó? Alguém tem ideia? Verso 19 ainda. Capítulo 19, desculpa. 28. Entrada triunfal, onde Jesus fala: eu sou o rei dos judeus. E ele monta num burrinho que nunca foi montado. Naquela semana, Zaqueu foi o último a ter um contato direto com Cristo, porque depois da entrada triunfal teve a purificação do templo. Depois da purificação do templo teve a última ceia. Depois, talvez, o maior ato de amor que Deus poderia ter feito por nós, morrer por nós na cruz. Será que tem um senso de urgência na mensagem de Zaqueu? Desce depressa. Ah, mas deixa eu curtir mais um pouquinho. Amém. Vai nessa fé, Gideão. Jesus não vai voltar hoje? Não, mas talvez tu não tenha fôlego de vida amanhã cedo. Talvez Zaqueu não tenha nada a ver contigo. Mas eu acredito que enquanto eu estava ministrando essa palavra, falando do amor de Cristo, alguma coisa dentro de você queimava e você não sabia o que era. Essa coisa que se torna incontrolável. Essa coisa que dá aquela... eu tenho alguma coisa diferente. Tem alguma coisa que realmente faz mais sentido na minha vida. Talvez tu só veio hoje aqui nessa igreja para dizer assim: vamos ver o que está acontecendo. Eu ouso dizer que Jesus te chama pelo nome para cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. E eu sei os planos que eu tenho para vós, que é de paz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não é só ouvir a voz, é abrir a porta. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o momento da tua decisão. Você que quer abrir a porta para Cristo. Você que quer que Jesus faça morada na tua vida e viva o extraordinário que talvez você nunca sonhou. Teu momento é hoje. Mas eu tenho mais um pouquinho. Amém. É a tua decisão. Fica na árvore, não tem problema. Jesus nunca vai dizer: venha, venha. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e com ele cearei. Amém? Aleluia. Você essa noite que quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Você que quer uma mudança de vida extraordinária. Você que quer uma vida restaurada e que Deus faça morada de uma forma que você nunca sequer imaginou. É o momento. Aleluia. Todos se coloquem de pé, por gentileza. Você que quer entregar sua vida para Cristo e seguir os propósitos, dê um passo de fé. Assim como Zaqueu não se importou para a multidão, porque esse me conhece, esse não me conhece. Eu sou... Cara, dê um passo de fé e não perca tempo. Vem aqui na frente. Deus vai mudar a tua vida. Mas venha depressa. Você que quer um encontro real com Cristo, Ele quer curar de dentro para fora, Ele quer transbordar na tua vida. Dê um passo, vem aqui na frente. Aleluia. Dá tempo, irmão. Eu sei que dá tempo. Eu sei que tu está relutando e eu sei o que você passou. Talvez você até já tenha aceitado a Cristo,
Talvez até você já tenha uma religião. Mas essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite que Deus preparou para nós ter um encontro real, porque a salvação vai chegar nessa casa. Dê um passo de fé e vem aqui para frente. Os pastores vão estar orando por você. Talvez você esteja quebrado financeiramente, totalmente ao contrário de Zaqueu. Essa noite Deus quer restaurar a tua empresa. Talvez tu veio aqui e veio nem de mão dada, você veio com a tua esposa, porque vocês brigaram tanto no dia de hoje, que não faz sentido. Deus quer restaurar, mas é o passo de fé, é o momento de decisão. Ou tu vem ou tu fica. Dê um passo de fé. Enquanto os irmãos vão estar louvando, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Em nome de Jesus.